Oi gente, eu sou Sara Barros e hoje a gente vai responder a caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram. E aí galera, eu sou o Will Barros, vem com a gente para essa caixinha. Como vocês sabem da novidade, nós seremos papais e essa caixinha foi mais ou menos sobre isso. Então, a primeira pergunta que foi mandada mais vezes pelo Gêmeo22, Mamães 25, Johnny Santana e Sandra Gomes é se foi planejado. E aí, olha só, foi planejado. Por Deus. O Criador planejou isso aqui. Sabe, a gente não estava ali pensando assim, vamos ter um filho agora, esse é o tempo. Não, mas sabíamos da probabilidade de ter. E da possibilidade, né? Então, não era o planejamento de ter agora assim, quero que seja agora. Mas era assim o pensamento, se vier vai ser uma bênção, vai ser uma alegria enorme, como tem sido. Assim, eu tinha até compartilhado com vocês, né, que no ano que vem a gente iria pro seminário, é um sonho que a gente já tem há bastante tempo. Só que agora eu não vou mais, o Will vai, se Deus quiser. Mas eu tava me programando pro ano que vem, já tinha até começado os estudos e tal, pra fazer a prova pro seminário. Mas Deus é soberano e de um tempo pra cá, né, eu tinha já parado de tomar o remédio, enfim. E a gente teve o entendimento de ser abertos à vida, né, de sermos abertos à vida. Então, de receber, glorificando a Deus, todos os filhos que eles nos mandar. Todos, né? Todos quantos Deus quiser mandar. Se quiser mandar 10 filhos, vão ser bênçãos de Deus. Amém. Então, não, a gente não estava planejando, mas a gente sabia que tava na chuva, poderia se molhar. Que isso acontece se for vontade de Deus. É. E aconteceu. Isso aí. Foi vontade de Deus. Pergunta da Miss Mel. Você acha que já caiu a ficha da maternidade ou acha que só depois que sentiu o bebê mexer? Então, nos primeiros dias não caiu a ficha. Eu acho que até hoje ainda não, sabe? Quando a gente para pra pesquisar coisas assim, né, Will? Vídeo na internet e tal, e a gente vê, a gente ainda fica assim, um pouco... Caraca, não acredito que isso tá acontecendo. Mas acho que depois que sentir mexer e tal, a ficha vai cair melhor. Pergunta da Paty. Qual foi seu primeiro pensamento na hora que descobriu? Aliás, parabéns ao casal. Filhos são bênçãos. Obrigada, Paty. Gente, meu primeiro pensamento foi de não acreditar. Como a gente falou aqui, a gente sabia que tava na chuva, poderia se molhar, mas abrindo meu coração aqui pra vocês, eu tinha uma certeza dentro de mim de que eu não seria mãe. Eu achava que... Gente, podem me julgar, tá? Mas eu achava que Deus não tinha me chamado para essa vocação, apesar de eu ser casada. Eu já compartilhei até no meu Instagram. Deixa eu pegar o livro, peraí. Eu sempre recomendo a leitura desse livro lá no meu Insta, Deus em Ação, que fala sobre a vocação cristã em todos os setores da vida. E aqui fala a respeito da maternidade e da paternidade como uma vocação que tá ligada à vocação do casamento. Então, se você foi chamado para ser esposo e esposa, logo você tem esse chamado de ser pai e mãe. Entretanto, existem casais que não têm filhos por motivos, às vezes, de esterilidade, de não ser da vontade de Deus, enfim. E eu achava que eu era uma dessas mulheres que não teriam filhos. Mas Deus nos surpreendeu, né? Mandou essa bênção pra nós. E na hora, o meu pensamento foi, Deus, eu não acredito que o Senhor tá me dando um filho. Pra mim, Deus, um filho. Pra mim, tem certeza. Essa foi minha reação, eu não tava acreditando, tanto que eu mandei mensagem pra 2 amigas, eu perguntei à funcionária da academia que tava lá na hora se era realmente positivo, porque eu não tava acreditando. Fez 3 testes no mesmo dia. 3 testes. 3 testes, depois teve ultrassonografia, então foram 4 pra provar, né, a gravidez. A minha reação foi de muita alegria, né, eu fiquei muito feliz, eu acho que vocês acompanharam aqui a Sara, né, quem não viu, vai lá, né, na página da Sara, vai ver lá a reação meu e da minha família. E então assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Assim como os pais, meus sogros também ficaram, todos, porque, sabe, é uma bênção, sabe? Assim, imaginar que vai ter alguém ali, né, que tem a sua herança genética e tudo mais, que é feito, sabe, que você vai poder criar no caminho do Senhor. E mais que isso, saber que Deus, Ele confiou em você, né? Ele olhou ali e disse, olha, eu vou te dar, né? Ele quis o seu propósito, o seu plano, sabe? Então, cabe a nós agora levar, né, o nome de Deus através também dessa criança. Mas eu fiquei muito apreensiva. Só de lembrar, eu lembro assim, eu fiquei muito trêmula. Mas depois eu não consegui, como a gente falou, né? A gente não estava planejando, mas em momento nenhum eu consegui questionar Deus ou ficar triste de alguma forma, porque eu fiquei muito surpresa mesmo. E eu só conseguia pensar, meu Deus, eu não acredito que o Senhor tá me dando um filho. E aí eu fiquei feliz por esse presente. Rebequinha Eda, são gêmeos. Nem a gente ainda sabe, a gente ainda não... Mas a gente acredita que não seja gêmeos, não deve ser gêmeos não, acho que não. Se for gêmeos, eu vou mandar um pra tua casa pra você me ajudar a cuidar, hein? Odete Silva, desculpa aí, seguidores, mas eu sei de tudo já.
Gente, a Odete é a amiga que eu falei pra vocês que eu mandei mensagem porque eu não tava acreditando. E ela foi que meio que me falou que eu estava grávida. Nossa amiga Lohane, você está mais radiante depois que descobriu a gravidez? Muito obrigada, Lu. Nosso amigo Lucas, pergunta pro Will se ele tá aproveitando as horas de sono, porque depois de 9 meses já sabe, né? Já sei, né? E essa pergunta é interessante, essa fala, porque sobre o sono, sobre o descanso, a gente observa exatamente ali o que a Escritura nos ensina sobre o trabalho, né? E é uma visão que muitos têm, é aquela de mito, não, vou ter filho, é muito trabalho. A gente ouviu muito disso nas mídias sociais, muitas pessoas reclamando da carga horária que tem em relação à criação dos filhos. Perde horas de sono, porém a gente sabe que essa é uma dádiva de Deus e faz parte da nossa vocação na Terra, pelo próprio Deus, como pai, como mãe, no trabalho. Então, se você observar pelo lado da fadiga, tu não vai fazer nada, tu vai nem querer fazer sua comida ali, e é assim que o preguiçoso faz. Mas quando nós observamos pelo lado da vocação de Deus, até essas coisas de você perder o sono, eu acredito que será prazeroso. O nosso trabalho no cotidiano é realmente trabalhoso, é cansativo, mas gera satisfação quando observamos que fazemos para o Senhor. Então, isso glorificará a Deus e Deus vai dar prazer nisso. É assim que eu observo, é assim que eu imagino. Corte desse vídeo pra quando o Will reclamar ou tiver cansado, qualquer coisa. Vamos cansar, é claro, mas vamos pensar lá. É pra glória de Deus, é pra glória de Deus. É isso que vai sustentar. Zila Elciele, conhecendo a fé reformada agora, quais livros você me indica para estudos? O Will pegou alguns aqui. Você conhecendo agora a fé reformada, o primeiro livro que eu indicaria, é claro, a Bíblia Sagrada é sempre o melhor livro para você ler, estudar, meditar, principalmente, né? É o principal livro da nossa fé, mas existem alguns que têm os assuntos básicos ali. Se você estiver vindo agora para qualquer igreja reformada, eu indicaria esses 3 livros aqui, que são verdades essenciais da fé cristã. De R6 Pro, até aqui, até a velhinha que já é bastante usar. Mas são livros excelentes porque ele vai trazer doutrinas básicas, importantes ali, da nossa teologia reformada, da nossa visão bíblica. Mas agora, se você está vindo para uma igreja presbiteriana, né, e quer conhecer um pouco mais sobre a história da igreja, sobre quem foi João Calvino, sobre quem foi Simonton, por exemplo, e outros assuntos importantes como o batismo, enfim, temos A Razão de Nossa Fé, de Adão Carlos Nascimento, está aqui. É um livro muito bom, bem pequenininho, você lê ele em poucos minutos, mas ele vai ali resumir, é bem resumido mesmo, assuntos importantes. Eu também diria esse outro que a Sara citou aqui mais cedo, Deus em Ação, que é o livro sobre a vocação, porque quando muitos ouvem teologia reformada, teologia calvinista, pensam logo em quê? Em predestinação, em livre-arbítrio. E esquece que tem outros assuntos importantes, como, por exemplo, a teologia do pacto, né, que apresenta a aliança, e também vai falar um pouco, né, não só dessa teologia do pacto da aliança, mas também da questão da vocação, do chamado, que a vida comum, que é bem falado na teologia reformada. Teologia calvinista e reformada não é apenas predestinação, tá? Ela abrange muita coisa interessante, como a questão da vocação. Então eu diria que esse livro é importante, que vai abranger muito a sua visão de mundo. Então tu vai ter uma cosmovisão realmente cristã de como deve glorificar a Deus. Exatamente. Onde você estiver. Então eu diria esses 3 aqui. Você pode começar muito bem junto com a sua Bíblia Sagrada. Qual Bíblia? A Bíblia Sagrada é muito boa, a Bíblia de Genebra. Então para você começar ali, se você não tiver de Genebra, serve qualquer Bíblia, uma versão boa para você ler. E vai fundo e acompanhar, é claro, o nosso canal aqui, para poder também vai ter mais ajudar. Vídeo, gente. Leonardo Pompeu, como você foi alcançada pela graça? Vamos responder nós dois, o Will vai responder primeiro. Boa pergunta, sabe? Se o que você quis dizer aqui é relacionado a como você foi salvo, eu diria que eu fui salvo pela graça, exatamente como você perguntou, de uma maneira que eu não sei explicar, sabe? Foi Deus que fez comigo assim. Quando a gente pensa em conversões, sempre pensa no velho homem, você vindo de uma vida ali, sabe? De uma perdição, se convertendo e tudo mais. Mas na minha vida não foi bem assim desse jeito, né? Apesar de eu crescer num lar cristão, dentro da igreja, como a Sara, nós não nascemos salvos, nascemos perdidos. Mas Deus não nos predestinou desde a fundação do mundo? Exatamente. Mas você nasce perdido e Deus te resgata, Ele te tira do inferno, Ele te tira ali, né, da perdição, te traz para a glória dele. Então, eu acredito que mais ou menos ali com meus 13 anos de idade, eu cresci no Evangelho, percebam bem, eu cresci no Evangelho, mas só aos 13
que eu fui ter uma visão melhor do evangelho foi quando eu comecei a pregar. Eu comecei a observar melhor a escritura. Eu já tinha um entendimento de criança, mas ainda era bem básico, eu ainda não tinha aquele entendimento real do que era o evangelho. Então, a partir dos 13, eu pude perceber que a graça me alcançou. Não foi eu que quis, eu me sentia atraído por Deus e não tinha nada que me tirava mais daquilo ali. Eu lembro que eu falei até uma vez assim, ó, eu quero um dia nunca me desviar. Olha o pensamento. Eu lembro que uma pessoa me repreendeu, você tá maluco? Você não pode dizer isso, porque hoje você tá aqui, amanhã tu pode estar no mundo desviado. E eu pensei assim, não, sabe, se Deus ele vem por nós, ele nos devia ser um filho, sabe? Como é que eu vou ficar pensando em possibilidade de me perder? Eu tenho que pensar em estar aqui sempre. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. E hoje, entendendo a teologia bíblica, entendamos claramente de que esse alcance pela graça foi totalmente de Deus. Ele vem na nossa vida. Então, por mais que você não tenha vivido, né, uma vida assim, igual a gente citou aqui, há necessidade de realmente uma confissão de fé. Você vai declarar publicamente sua fé. E foi ali, nesse momento, que eu pude entender que Deus me alcançou pela graça. Eu também nasci numa família já cristã, né? Sempre fui pra igreja. E assim, ao longo da adolescência, eu acho que eu fui compreendendo um pouco melhor, né? Na infância ali, a gente vai pra igreja, ouve as histórias, fala com Deus e tal. Mas é como se fosse mesmo uma revelação progressiva, né? Ao longo da sua vida. E aí, na adolescência, fui compreendendo mais, mas sempre ainda aquela coisa da salvação por obras, eu acho. Eu acho que você também tinha um pouco disso. A gente vai entendendo mais depois. Achar, né? Tipo, nossa, eu preciso obedecer a Deus e tal. E, de certa forma, isso até te mantém numa vida ali, de alguma forma, piedosa, mas com as intenções erradas, né? Muitas vezes pensando que você precisa daquilo para ser salvo. E quando eu tive o entendimento, né, da salvação pela graça, eu me apaixonei ainda mais por Deus e quis ainda mais, né, ter uma vida de fato piedosa, mas agora com o entendimento correto, né? Não para ser salvo, mas porque Ele me salvou um dia. Essas foram as perguntas. Se você tá conhecendo a gente agora ou você não é inscrito ainda nesse canal, a gente vai compartilhar agora a nossa vida, né, como pais reformados. Vamos gravar mais vídeos falando de teologia reformada, vídeos de música. Se você quer acompanhar aí a nossa família cristã, se inscreve para não perder um vídeo. Isso aí, galera. Até mais. E fique com Deus.